Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações. Aqui na descrição eu vou deixar o link da nossa loja. Você pode estar adquirindo Bíblia, livros lá também, além de outros produtos. Enfim, isso aí vai estar ajudando a gente, ajudando o nosso canal. Beleza? Bom, tem um texto na palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 17, no verso 9, que diz exatamente o seguinte. O verso 9 diz assim: Disse mais Deus a Abraão. E aqui só para contextualizar, Deus ele tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, porque ele seria pai de muitas nações, né? E aí diz o seguinte: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Bom, para quem não sabe, prepúcio é aquela pelinha que segura a glande do pênis do homem, né? E ele teria que ser cortado toda criança a partir de 8 dias de idade teria que ser cortado. E naquele caso, Abraão, como já tinha uma certa idade, todos da sua casa, inclusive os seus servos, tiveram que cortar, mesmo naquela idade, e aquilo passaria a ser um sinal de aliança entre Deus e Abraão e a sua descendência. E aqui é interessante nós começarmos dizendo o seguinte: o nosso Deus é um Deus de aliança, né? Hoje nós temos uma aliança com Cristo, uma aliança com Deus através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Mas as consequências dessa bênção e dessa aliança que Deus fez com Abraão, ela recai sobre as nossas vidas também, porque lá em Gálatas diz que todas as famílias da terra, a bênção que era sobre a família de Abraão, ela foi estendida para todas as famílias da terra, para todos aqueles que creem, porque ele é o pai da fé, né? Ele foi aquele que personificou, né? Essa capacidade de crer mesmo em meio às adversidades. Por quê? Porque as promessas que Deus fez foi já numa idade avançada de Abraão. Mas aqui no caso específico, Deus ele estabelece essa aliança numa parte do corpo do homem que é muito importante para ele, né? Onde está a sua identidade, a sua virilidade, a sua capacidade. Mas só que isso traz um contexto do quê? De que essa aliança, ela é uma aliança frutífera, ela rende frutos na nossa vida, né? Por isso que ela foi feita no órgão reprodutor do homem, para que isso fosse uma lembrança de que a aliança que nós estabelecemos com Deus, ela traz frutificação na nossa vida. E isso é uma bênção que Deus estabelece para nós. E nós precisamos compreender que era esse o posicionamento de Abraão, porque Abraão ele foi um homem de fé, né? Ele foi conhecido amigo de Deus. E nesse contexto, nós precisamos entender o quê? Que a parte de Deus, ele fará. A parte que ele promete, e ele prometeu para Abraão, ele cumpriu, ele estabeleceu todo o seu poder, toda a sua glória sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac, de Jacó e toda a posteridade que veio adiante. E mesmo quando ele diz que o povo de Abraão seria levado e ficaria 400 anos numa determinada terra no Egito, que eles voltariam enriquecidos, ele cumpriu. E tanto é verdade que José, ciente dessa promessa de que Deus levantaria um homem que tiraria eles daquele lugar, ele pede que os seus ossos fossem guardados para que quando o povo fosse levado daquele cativeiro, ele pudesse ser enterrado na terra dos seus pais. Então nós precisamos compreender o quê? Que a nossa parte é crer e obedecer. A nossa parte é crer naquilo que o Senhor está dizendo e obedecer a sua palavra, que foi exatamente o que Abraão fez. Abraão ele se circuncidou toda a sua casa, ele foi um homem que caminhou na presença de Deus, ele foi um homem de fé, ele creu, né? Tanto que mais para frente, no capítulo 18,
aliás, no capítulo 16, o capítulo anterior, ele demonstra essa fé. E a Bíblia diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. E o que nós precisamos entender nesse tempo, principalmente no mundo que a gente está vivendo, é que nós temos um Deus que tem uma aliança conosco. E nós estamos vivendo como se não tivéssemos. Nós estamos vivendo como se estivéssemos perdidos no mundo, sem nenhum cuidado ou nenhuma preocupação de Deus em relação a nós, e isso não é verdade. É isso que nós muitas vezes alimentamos com o nosso sofrimento, que nós vamos mantendo ele, e Deus não tem prazer no choro continuado. Muitas vezes o inimigo tenta nos enganar, mentindo para nós, dizendo que nós não temos mais a ação de Deus, e tudo isso não é verdade. Deus continua trabalhando e cumprindo o seu papel e fazendo aquilo que ele determinou que faria na nossa vida. Agora, nós precisamos crer. E a palavra de Deus é muito clara. Em Hebreus capítulo 11 diz assim, verso 6, é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador. O que quer dizer isso? Um presenteador daqueles que o buscam. Então, se nós temos buscado, nós temos que ter a expectativa de ter o retorno dessa busca constante em relação a Ele, mas baseado em fé e obediência, porque foi o que Abraão fez. E nós somos a consequência dessa ação de Deus e dessa aliança com Deus sobre a vida de Abraão. Tanto é assim que Jesus veio, morreu na cruz por nós, ressuscitou o terceiro dia e hoje nós podemos desfrutar. Por quê? Porque houve toda uma descendência que veio depois dele, que pôde chegar até Cristo, e hoje nós podemos ser recompensados por todo esse contexto de coisas. E o Deus de Abraão é o nosso Deus. É isso que nós precisamos ter em mente. E essa aliança, assim como foi na vida de Abraão, ela é uma aliança frutífera. Ela frutificará na nossa vida, desde que a gente se volte para a simplicidade de crer e obedecer. Fé e obediência são duas coisas que andam juntas para que a gente possa alcançar as promessas de Deus na nossa vida e poder superar as lutas e dificuldades, porque Cristo não enganou ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós somos o seu corpo, pertencemos a Ele, vivemos para a glória dEle. Então, se é assim, nós temos que crer que toda a recompensa dos mandamentos que Ele tem ordenado a nós recairão sobre nós. Porque, como eu sempre digo, todo mandamento de Deus é acompanhado de uma promessa. E nós vamos crer nisso. Pense nisso. Deus abençoe você.